Nos primeiros meses de 1940, a Europa ainda tentava adivinhar qual seria o próximo passo da Alemanha. Enquanto a França se entrincheirava e o Reino Unido guardava suas costas, algo aparentemente despercebido acontecia ao norte. Toneladas de minério de ferro saíam das minas suecas todos os dias, com destino aos portos do Mar do Norte. Essa matéria-prima passava pelo território norueguês, que permanecia oficialmente neutro. Mas cada carregamento que cruzava Narvik abastecia a produção militar alemã. Em Londres e Paris, os comandantes debatiam se deveriam intervir. Em Berlim, as decisões já estavam sendo tomadas. Hitler queria proteger essa rota antes que os britânicos agissem. Bloqueá-la não bastava. Ele planejava tomar o país inteiro. Em poucas semanas, navios começaram a se mover, mapas foram marcados e uma ordem foi dada que mudaria todo o norte da Europa. Sem que ninguém declarasse guerra, uma operação em larga escala estava em andamento. Como era possível ocupar a Noruega tão rapidamente, com tantas frentes abertas, sem que ninguém percebesse? O ferro que atravessou o mar. Era o meio do inverno de 1940 e o norte parecia tranquilo, mas todos os dias cargas pesadas partiam de Narvik com destino à Alemanha. Não era qualquer carga. Eram minerais extraídos da Suécia e enviados via Noruega, um país que, pelo menos no papel, permanecia alheio ao conflito. Quando o Mar Báltico foi bloqueado pelo gelo, este porto do norte, livre de gelo, tornou-se fundamental. Navios carregados com o recurso que mantinha a indústria bélica do regime nazista em funcionamento partiam de lá. Trens de Kiruna e Gällivare nunca paravam. A neutralidade norueguesa protegia toda a rota. Se essa cadeia fosse quebrada, Berlim não poderia mais fabricar tanques ou armas. Londres já tinha isso em mente. Paris também. A ideia era cortar a rota sem ter que atacar diretamente, mas entrar em território estrangeiro sem uma justificativa sólida poderia ter consequências diplomáticas. Enquanto isso, em Berlim não havia dúvida, era preciso agir imediatamente. Informações sobre a atividade naval inimiga na região aumentavam a cada semana. Relatórios chegavam ao comando alemão alertando sobre patrulhas perto de portos escandinavos. Alguns agentes falavam de possíveis movimentações britânicas em cidades-chave. A situação não podia continuar assim. Foi então que Quisling apareceu. Um ex-ministro norueguês, com ambições próprias e laços com os alemães, ofereceu uma saída inesperada. Disse que poderia facilitar uma mudança de poder interna e permitir a livre passagem de tropas para assumir o controle da costa. Os comandantes em Berlim ouviram atentamente. Raeder, o chefe da marinha, foi rápido em apresentar essa opção a Hitler. Até então, o plano era ficar fora da Noruega, mas essa proposta mudou tudo. Hitler não queria correr riscos. Ele ordenou o planejamento de uma operação abrangente. Queria tomar o país inteiro, sem exceção. Da capital ao extremo norte, todos os portos, todos os aeroportos e todas as linhas ferroviárias deveriam ser colocados sob controle alemão. Um mês depois, a ideia foi aprovada. Poucos sabiam o que estava sendo preparado. Mesmo dentro do exército, muitos desconheciam a magnitude do plano. Deram-lhe o codinome, Weserübung. A desculpa era uma medida de precaução, mas o objetivo era claro. Tudo precisava ser feito rapidamente. O transporte seria por mar, em um ambiente complexo. Sem controle naval na área, a operação exigia apoio aéreo constante e tropas especializadas que pudessem lutar em condições extremas, com frio, gelo e geografia difícil. Enquanto isso, Churchill pressionava na direção oposta. Ele queria bloquear a passagem do minério de ferro antes que os alemães a assegurassem. Ele propôs a instalação de minas no Mar Próximo para forçar os navios a mudarem de curso. Dessa forma, eles poderiam ser interceptados em áreas mais convenientes. Mas em casa eles estavam hesitantes. Ninguém queria ser o único a iniciar um ataque contra um estado que ainda não havia participado da guerra. De qualquer forma, Londres já estava avançando. Estudavam possíveis locais de desembarque. Narvik era o principal, mas não o único. Tinham tudo em cima da mesa, esperando que a Alemanha desse o primeiro passo. Mas a indecisão os prejudicava. As discussões não foram resolvidas. A França não queria se comprometer sem garantias. Isso deixou as coisas pela metade. Na Alemanha, ocorreu o oposto. Não perderam tempo. Hitler escolheu Falkenhorst para comandar o plano. Exigiu resultados imediatos. Sem mapas nem arquivos, o general improvisou com o que encontrou. Comprou um guia
E de um quarto de hotel mapeou o essencial. Escolheu cidades estratégicas. Queria que todas caíssem ao mesmo tempo. Oslo, Bergen, Trondheim, Narvik. Se isso acontecesse, o país inteiro ficaria paralisado. A chave era agir antes que os britânicos fizessem qualquer coisa. E a prioridade máxima era Narvik. Porque não só o minério de ferro vinha de lá, como era o único porto naquela região que permanecia operacional durante o inverno. Os trens suecos chegavam diretamente ao cais. Controlar aquele ponto significava fechar a passagem norte. Em fevereiro, enquanto as negociações entre os dois governos prosseguiam em segredo, os alemães já preparavam cada detalhe. As cidades-alvo estavam prontas, os navios selecionados, os cronogramas elaborados. Só faltava a ordem. Em março, já havia movimento. Submarinos rastreavam rotas. Aeronaves fotografavam o litoral. Informantes em terra repassavam informações sobre a movimentação de navios inimigos. Tudo indicava que seria questão de dias. E assim foi. Em abril, o sinal verde foi dado. Os navios rumaram para o norte, cada um com um destino predeterminado. Navios de guerra, cargueiros camuflados, submarinos, contratorpedeiros. Todos rumavam para pontos-chave. A jogada era arriscada. A Alemanha não dominava os mares. Se o inimigo respondesse rapidamente, o plano poderia fracassar. Mas eles apostavam na surpresa, e a velocidade fazia parte do plano. Antes do amanhecer de 9 de abril, já estavam entrando em águas norueguesas. Logo, os desembarques começaram. Soldados em pequenos barcos, aviões se dirigindo às pistas de pouso, oficiais protegendo prédios do Estado. Cada ação ocorreu em cidades diferentes ao mesmo tempo. O objetivo era não deixar espaço para reação, e em meio a tudo isso, Narvik se tornou o foco mais crítico de toda a ofensiva. Um plano em 24 horas. Quando a decisão de invadir a Noruega foi tomada, não havia mapas prontos nem tropas organizadas. Hitler próprio, e sem a mínima ideia do que estava fazendo. Nikolaus von Falkenhorst foi encarregado de projetar tudo do zero. Ele teve que preparar toda a entrada em um país longo e congelado, cheio de montanhas e com litorais impossíveis, e tudo isso teve que ser feito em apenas um dia. Eles lhe ensinaram o básico e o deixaram fazer. Ele teve que coordenar ataques aéreos, saltos de paraquedistas, movimentos marítimos e avanços terrestres. Sem planejamento prévio ou recursos especiais. Voltou ao hotel, trancou-se e abriu um guia. Nenhum documento secreto. Apenas aquele livrinho para organizar a operação. Começou a apontar os locais-chave. Oslo precisava cair primeiro. O comando central era controlado de lá. Bergen era importante por causa do porto. Trondheim oferecia uma base aérea útil. Kristiansand e Stavanger abriam o acesso pelo sul. Narvik, na extremidade oposta, garantia a passagem do minério de ferro sueco. Deixaram claro que tudo precisava acontecer ao mesmo tempo. Só assim poderiam evitar uma reação organizada. Se algo fosse adiado, os britânicos estariam totalmente envolvidos. Não havia margem para erros. Falkenhorst dividiu as forças em 6 equipes, cada uma com uma cidade como objetivo. Deveriam entrar, tomar pontos-chave e evitar a destruição. Não se buscava confronto. Era ocupação, não destruição. Enquanto isso, no alto comando, procuravam navios onde pudessem. Cargueiros, balsas, contratorpedeiros, cruzadores leves. Qualquer coisa que pudesse navegar estava bom. Tinha que se parecer com qualquer outra operação. Para despistá-los, as rotas dos navios seriam diferentes. 100 comboios partiriam separadamente, com horários alternados, mas chegariam ao mesmo tempo. Alguns transportariam infantaria, outros soldados de montanha, outros paraquedistas. Paralelamente, a Força Aérea Alemã organizou voos curtos para monitorar os aeródromos noruegueses assim que tudo começou. Aqueles que saltavam do ar tinham tarefas muito específicas. Tinham que cortar comunicações, tomar aeródromos e bloquear rotas. Para se preparar, usavam fotos do céu e mapas desenhados à mão. Ensaiavam voos noturnos com poucas referências. Cada piloto tinha que saber exatamente onde pousar sem nunca ter estado lá. O problema não era apenas conseguir embarcar, eles tinham que justificar. Berlim preparou um discurso. Disseram que buscavam apenas proteger a neutralidade do país contra uma invasão inglesa. Imprimiriam jornais para distribuir ao povo. O texto foi elaborado para soar suave, sem palavras fortes, exatamente o necessário para impedir uma reação em cadeia.
No dia seguinte, Falkenhorst mostrou o esboço. O plano era simples, direto e sem adornos. Hitler não fez comentários. Ele aprovou tudo imediatamente: veículos, combustível e alimentos. Os rádios foram carregados, os mapas foram carregados e as armas foram distribuídas entre os compartimentos. Os soldados não sabiam para onde estavam indo, só recebiam instruções dentro do navio. Cada um recebia um envelope lacrado, que só era aberto quando já estavam no mar. Ninguém sabia o nome da missão. Sabiam apenas que precisavam desembarcar rapidamente e tomar posição sem fazer perguntas. Os horários eram precisos. Quem chegasse antes do previsto corria o risco de ser exposto. Quem se atrasasse arruinaria o resto. O clima do norte era um problema adicional. Era preciso recalcular constantemente. À medida que os navios avançavam, agentes de inteligência dentro da Noruega repassavam informações. Usavam contatos locais para saber onde estavam as patrulhas, quais estradas estavam livres e quais bases estavam ativas. Todos os dias enviavam esses relatórios codificados para Berlim. E todas as noites, o plano era ajustado de acordo. Outros grupos também estavam em movimento. Disfarçados de passageiros comuns, cruzavam as fronteiras de trem. Quando chegasse a hora, deveriam agir internamente. Nos portos, os equipamentos de comunicação eram preparados. Esses rádios seriam os únicos itens úteis quando as linhas principais fossem cortadas. A data final foi definida no início de abril. O dia 9 foi o momento escolhido. O clima, o movimento naval inimigo e a luz natural disponível foram avaliados. Tudo se encaixava. Na noite anterior, no dia 8, os navios partiram. Alguns de Bremen, outros de Stettin, Wilhelmshaven ou Kiel. Partiram separadamente, mas ao mesmo tempo. 40 navios rumaram para o norte, cada um com seu destino designado. Os submarinos já estavam a caminho. Sua missão era garantir que a Marinha Real não aparecesse no meio da operação. Os aviões decolaram logo depois da meia-noite. Eles se dirigiam diretamente para os aeroportos noruegueses. Tudo se movia silenciosamente. Em terra, ninguém suspeitava. A Noruega permanecia calma, confiava em acordos diplomáticos. Seus soldados estavam em bases, despreparados para o que estava por vir. Em Oslo, o governo dormia em paz. Ninguém imaginava que, em poucas horas, tudo mudaria. De seu posto de controle, Falkenhorst lia relatórios codificados. Tudo corria bem. Nenhum navio fora avistado. O tempo permanecia estável. Tudo progredia conforme o planejado. A operação era silenciosa e precisa. A única coisa que poderia derrubá-la era uma reação rápida de Londres. Mas ninguém ali tomava uma decisão. Continuavam a duvidar. Não acreditavam que Hitler fosse capaz de abrir outra frente no norte enquanto tivesse tudo em andamento na Europa Ocidental. Foi um erro. Às 5 horas, o desembarque começou. Os primeiros barcos aterrissaram. 20 ou 30 minutos depois, várias cidades estavam sob controle. As tropas sabiam o que fazer. Cada unidade tinha instruções claras. Eles tomaram prédios importantes, protegeram portos e avançaram sem interrupção. O ritmo surpreendeu até os próprios comandantes. Do quartel-general, Falkenhorst recebia atualizações a cada poucos minutos. Bergen estava protegida, Trondheim também. Stavanger estava em mãos alemãs. Nenhuma área havia saído do cronograma. O que havia sido montado com um guia e sem mapas oficiais em apenas um dia funcionou perfeitamente. O plano que parecia impossível estava sendo cumprido passo a passo. A Dinamarca caiu em 4 horas. À medida que os navios alemães se dirigiam para a Noruega, outra operação foi ativada ao sul. A Dinamarca, que há muito tempo evitava o envolvimento, tornou-se um alvo direto. Não era uma grande potência, nem possuía armas importantes, mas sua localização oferecia algo que a Alemanha não estava disposta a abrir mão: passagem direta para o Báltico e acesso rápido à Escandinávia. A ordem veio sem rodeios. Eles não podiam permitir que os britânicos se estabelecessem ali. Se ocupassem território dinamarquês, todo o flanco leste do plano ficaria exposto. Assim, embora a Noruega fosse o objetivo principal, a Dinamarca era a parada obrigatória para evitar problemas posteriores. A mensagem era breve: entrar em todo o país em um único movimento, sem dividir forças, sem esperar por resistência. O prazo tinha que ser tão curto que as autoridades locais nem pudessem reagir.
No papel chamaram de ação preventiva, mas foi uma manobra relâmpago calculada nos mínimos detalhes. Horas antes do amanhecer, veículos alemães cruzaram a fronteira. Tanques leves, motocicletas, veículos blindados e esquadrões avançaram por caminhos pré-determinados. Ninguém relatou nada, não houve avisos. Quando a rádio local começou a transmitir o que estava acontecendo, os alemães já estavam tomando as cidades do sul. Enquanto isso, paraquedistas pousavam em pontos definidos. A capital foi um dos primeiros alvos. Unidades chegaram ao porto, bloquearam estações e cercaram prédios governamentais sem usar munição. Em meia hora, tudo o que era relevante estava sob controle. Acima, caças patrulhavam os céus. Não vinham para atacar, sua função era dissuadir. A mensagem era clara: não tentem nada. A força aérea local, em menor número, nem sequer decolou. Em terra, as poucas tropas disponíveis foram neutralizadas sem confronto. As linhas de comunicação caíram em minutos. O exército não estava preparado para aquele tipo de operação. Tinham poucos homens, equipamento precário e nenhum treinamento moderno. O plano de ficar fora do caminho caiu assim que cruzaram o primeiro veículo que se dirigia à capital. O gabinete dinamarquês recebeu os primeiros avisos e se reuniu imediatamente. Não havia muitas opções. Sabiam que tentar qualquer coisa só resultaria em mortes de civis. Aceitar o que estava por vir era a medida mais prática. O rei decidiu permanecer no país, não buscou refúgio nem pediu ajuda a ninguém. Exigiu apenas que as estruturas oficiais fossem respeitadas. Tropas alemãs já estavam posicionadas em pontos-chave. Não foram relatados saques, ataques à população ou punições. Queriam garantir o acesso logístico. Postaram guardas em pontes, estações e escritórios. A vigilância dos bairros foi mantida, mas sem intervenção. Em apenas 4 horas, todo o mapa dinamarquês estava sob controle. Do sul aos portos, a ocupação foi concluída sem grandes confrontos. Os únicos focos de resistência estavam isolados, descoordenados e rapidamente extintos. As pessoas assistiam de suas casas à troca de bandeiras, à abertura de escritórios militares e à alteração das rotas de transporte, sem tiros ou confrontos. Um dos primeiros locais assegurados foi Bornholm, no meio do Mar Báltico. A posição ali era crucial para o monitoramento das rotas marítimas entre a Suécia, a Alemanha e a zona soviética. As unidades designadas chegaram e assumiram o controle em minutos. Não houve bombardeios. Ninguém ouviu sirenes. As ruas não apresentavam danos. Foi uma invasão rápida, silenciosa, mas eficaz. Tudo aconteceu tão rápido que nem mesmo os países vizinhos conseguiram processar a tempo. Em Londres, a notícia foi um choque. Churchill e sua equipe entenderam que não se tratava de um movimento isolado. Era um plano conectado para isolar o norte, da costa até a fronteira leste. A presença alemã na Dinamarca também funcionou como uma ponte aérea. De lá, voos começaram a decolar para a Noruega com reforços, suprimentos e armas. As bases dinamarquesas, antes inativas, tornaram-se centros logísticos indispensáveis para apoiar o que vinha do norte. Enquanto isso, as autoridades dinamarquesas buscavam continuar funcionando. Ao contrário de outras áreas ocupadas, elas foram autorizadas a manter parte do governo. O parlamento continuou a funcionar. O rei não foi destituído. A estrutura civil permaneceu, embora sob supervisão externa. Esse modelo continuaria pelos primeiros anos. A maioria da população aceitou o ocorrido com resignação. Não houve grandes protestos ou tumultos nos primeiros dias. Bolsões de resistência surgiram mais tarde, quando a presença estrangeira começou a ser sentida com mais intensidade. De Berlim, o resultado foi aclamado como uma conquista completa. Ter conquistado um país inteiro sem causar danos significativos ou baixas diretas, e em menos de uma manhã, foi interpretado como uma demonstração de eficiência absoluta. Tais ações seriam usadas como exemplo para operações futuras. Para aqueles que participaram, a missão foi marcada como uma das mais limpas que já haviam executado. Eles retornaram às suas fileiras sem disparar um tiro. Muitos receberam condecorações. A operação foi posteriormente usada em escolas militares para demonstrar como realizar uma ocupação sem resistência formal. De uma perspectiva territorial, ter a Dinamarca em suas mãos permitiu-lhes fechar o acesso ao norte do Báltico. Qualquer movimento naquela área estava sob escrutínio. Submarinos, navios comerciais, comboios inimigos. Nada foi deixado sem controle.
Além disso, garantiu uma base útil caso os planos na Noruega dessem errado. Se algo desse errado, eles poderiam usar a Dinamarca como reserva para se reagrupar ou escapar pelo mar. Não era apenas mais um país no mapa, era um ponto de ligação entre o centro de comando e o Ártico. Foi assim que a manhã terminou. Embora não houvesse mais nada para mover no sul, as operações na Noruega estavam apenas começando. Tudo no norte ainda estava em andamento. Do outro lado do estreito, a guerra estava apenas começando. O fiord engoliu o Blücher. Pouco antes do amanhecer, um grupo de navios alemães avançou pelo fiord que levava a Oslo. O cruzador pesado Blücher liderou o caminho. Sua tarefa era simples: chegar ao centro da capital, desembarcar tropas, tomar prédios importantes e cercar o governo antes que alguém pudesse escapar. Eles tinham listas de objetivos, mapas detalhados e uma ordem precisa: ocupar sem engajar. Os comandantes alemães achavam que a passagem estava livre. Acreditavam que os canhões noruegueses eram antigos, as defesas mínimas e o elemento surpresa suficiente. Por isso, o Blücher avançava com as luzes apagadas, em baixa velocidade, atravessando a água sem a mínima preocupação. Não sabiam que, escondida no meio daquela passagem, uma antiga base ainda estava ativa. Oscarsborg, construída em uma ilha no fiord, ainda possuía armas úteis. Armazenava até torpedos controlados de uma sala subterrânea. Os soldados naquela base sabiam que algo estava errado. Já haviam recebido vagos avisos e, quando viram os navios não identificados se aproximando, decidiram atirar. Às 4h20, os primeiros projéteis foram disparados. 2 atingiram o Blücher diretamente. Um perfurou a parte superior. O outro explodiu perto da área de armazenamento de munição. As chamas logo se espalharam. Lá dentro, o fogo se espalhou pelos corredores enquanto a tripulação tentava entender o que estava acontecendo. Os tiros não paravam. A cada minuto, outro chegava. A nave tentou virar para sair do alcance, mas era grande e lenta demais. Antes que pudesse manobrar, já estava sofrendo explosões internas. O calor era insuportável, fumaça saía das aberturas e os sinais internos começaram a falhar. Da estação subterrânea, os noruegueses lançaram os torpedos. 2 cortes atingiram a lateral do navio. Um atingiu o local onde o combustível estava armazenado. O outro atingiu uma seção técnica. A água subiu. A estrutura estava se partindo. A energia acabou. As turbinas pararam. Ninguém ouviu nenhum alarme. Restaram apenas o fogo, os gritos e o pânico. Alguns oficiais tentaram organizar uma rota de fuga, mas muitos pularam na água sem coletes salva-vidas. Outros ficaram presos em áreas fechadas. As portas estavam lacradas. O navio começou a virar. Inclinou-se para um lado. A água invadiu o navio. As chamas continuaram. A munição explodiu devido à temperatura. Explosões internas aceleraram o naufrágio. Às 7h, o Blücher desapareceu debaixo d'água. Permaneceu a uma curta distância da costa. Havia mais de 2.000 pessoas a bordo. Centenas morreram instantaneamente. Muitas outras ficaram feridas. Aqueles que conseguiram nadar até a praia foram presos pela polícia local e por moradores armados. O naufrágio não foi apenas uma perda tática, mudou o dia inteiro. Aquele navio transportava pessoal-chave para o controle de Oslo, oficiais do regime, tradutores, agentes e documentos. Tudo isso se perdeu sob o fiord. Os navios que seguiam atrás não sabiam como reagir. Viram as chamas e reduziram a velocidade. Alguns tentaram voltar, outros aguardaram novas instruções. A passagem estava bloqueada. Essa pausa deu ao governo norueguês a oportunidade de que precisava. Na capital, as autoridades foram alertadas. Informaram o rei Haakon que o avanço inimigo havia fracassado. Começaram a evacuar o equipamento oficial. Prepararam-se para a partida do monarca. Também enviaram uma mensagem de rádio explicando o que estava acontecendo. Desta vez, permitiram que o governo escapasse. Partiram em carros para o interior. Não tinham escolta pesada, nem sabiam se havia rotas seguras, mas os alemães ainda não controlavam a área. Foi uma saída rápida, pouco antes das estradas serem fechadas. Em Oslo, as pessoas não entendiam bem o que estava acontecendo. Alguns pensaram que foi um acidente, outros ouviram os tiros e saíram para a rua. Alguns soldados alemães já estavam lá dentro, mas não foram suficientes para proteger a cidade. Avançaram, sem saber que o rei já havia partido. A perda do Blücher também foi um golpe simbólico.
Era um navio novo e grande com armas modernas e capacidade para transportar soldados. Sua destruição por uma base antiga deixou aqueles que organizaram o plano em má situação. Em Berlim, a notícia foi mal recebida. O ataque precisava ser rápido. Mas agora, com algumas unidades bloqueadas e o governo fora de alcance, o cronograma não era mais válido. Hitler exigiu uma explicação. Raeder tentou minimizar a situação. Ele disse que a operação continuava, mas era tarde demais. O erro havia sido cometido. A cena no fiord era caótica. Pedaços do navio, manchas de combustível e corpos flutuavam. Alguns feridos foram levados para centros médicos improvisados. Outros foram tratados por pessoas comuns, sem saber que faziam parte da operação. Os defensores comemoraram o ocorrido. Oscarsborg tornou-se um símbolo. Seu comandante, Birger Eriksen, foi visto como um exemplo. Ele não tinha ordens diretas. Atirou por vontade própria. Aquele momento mudou o dia inteiro. A passagem marítima ficou fechada por várias horas. Os navios que seguiam atrás buscaram rotas em outros lugares, mas não havia como tomar Oslo como planejado. O elemento surpresa estava perdido. As forças alemãs tiveram que se dividir, avançar por terra e aceitar que o plano original havia falhado. Assim começou a operação no sul da Noruega, com um naufrágio, fogo na água e soldados presos. A tentativa de entrada rápida terminou em caos, com o rei fora da cidade e o navio no fundo do fiord. O dia em que a Noruega acordou bombardeada. Era de manhã cedo e a Noruega ainda dormia. Os rádios transmitiam a mesma coisa de sempre. As ruas estavam vazias. Os faróis giravam como em qualquer outra noite. Mas tudo mudou sem aviso. Em várias cidades, ao mesmo tempo, navios inesperados começaram a aparecer. Aviões cruzavam o céu em baixa altitude. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Na capital, o Blücher já havia afundado, mas os soldados que o seguiam entravam por terra. Embora tivessem perdido tempo, as tropas continuaram avançando. Nas ruas, as pessoas olhavam surpresas para os uniformes alemães. Não houve nenhum anúncio oficial. Ninguém havia dito que estavam em guerra. Apenas soldados podiam ser vistos ocupando prédios públicos. Em Bergen, o porto foi o primeiro alvo. Os navios cruzaram sem resistência. Paraquedistas começaram a desembarcar por todos os lados. Ninguém conseguiu detê-los. Os comandantes locais foram encurralados em poucos minutos. O quartel-general principal estava em mãos alemãs antes que alguém pudesse organizar uma defesa. Às 6 horas, a cidade já estava tomada. Em Trondheim, a operação foi mais complicada. Vários grupos desembarcaram ao mesmo tempo. Alguns noruegueses tentaram deter o avanço com armas leves, mas não resistiram por muito tempo. Os invasores se dividiram em seções e tomaram locais-chave sem demora. A estação principal, o centro de energia, a prefeitura, tudo caiu em poucas horas. Stavanger recebeu o primeiro ataque aéreo. Ainda escuro, bombardearam a pista do aeroporto. Em seguida, mais aviões pousaram com reforços. Em terra, houve alguns tiros, mas o caos logo se instalou. Os policiais não sabiam quem estava atacando ou por quê. Em Kristiansand, tudo foi coordenado. Os navios entraram com pouca luz. O primeiro grupo desembarcou sem problemas. O próximo foi direto para cortar as comunicações. Em poucos minutos, a cidade foi isolada. Às 8 horas, estava sob controle alemão. Em Egersund, o objetivo era diferente. Eles tomaram a estação de fiação internacional. Não houve resistência. O pessoal foi preso sem violência. A bandeira alemã foi hasteada sem oposição. Narvik foi o mais intenso. Com neve por toda parte, 10 contratorpedeiros chegaram às 5 da manhã. Cada um carregava homens prontos para desembarcar. A resposta foi lenta. Os canhões de defesa não conseguiram deter o ataque. Antes do meio-dia, eles tinham toda a cidade sob controle. Em menos de um dia, 7 cidades-chave foram ocupadas. Tudo aconteceu em paralelo. A Noruega não tinha uma liderança unificada. As linhas telefônicas estavam inoperantes. Ninguém sabia quem estava no comando. Alguns receberam ordens de esperar. Outros tentaram bloqueios que não duraram muito. Em muitos pontos, os soldados entraram sem atirar. Disseram que vinham para proteger a neutralidade. Carregavam documentos explicando que os britânicos planejavam invadir. Usaram isso para confundir a situação.
Alguns civis pensaram que era uma intervenção pré-arranjada, outros entenderam imediatamente que se tratava de uma invasão real. Colunas de caminhões também eram visíveis no campo. Em certas estradas, os militares avançaram a pé. Não foi um ataque limitado, foi uma mobilização completa. Ar, mar, terra, tudo ao mesmo tempo. As estações de rádio começaram a cortar sua programação. Alguns falavam do que viam pela janela, outros repetiam mensagens sem saber se eram oficiais. Em Oslo, antes de desligar o sinal, as autoridades alertaram que o governo estava se movimentando. Estradas de acesso foram protegidas, pontes controladas, estações de trem vigiadas, aeroportos ocupados. Todas as entradas e saídas estavam em mãos alemãs. Até as menores cidades tinham presença militar. Eles não estavam mirando apenas as capitais. Eles buscavam bloquear o país inteiro. Nas áreas rurais, as pessoas se reuniram em frente aos postos policiais. Queriam respostas, ninguém as tinha. Alguns líderes locais disseram que aguardavam notícias, outros não sabiam o que dizer. A única resposta clara era a confusão. As notícias não chegavam pelos canais oficiais, apenas rumores. No mar, navios noruegueses tentaram escapar. Alguns foram atacados, outros se renderam. A frota não tinha como cobrir toda a costa. Muitos capitães optaram por deixar o país em busca de segurança. Tudo foi improvisado. A força aérea alemã voava sem parar. Não atacava em massa, mas acertava onde importava. Pistas, depósitos, linhas ferroviárias. Cada movimento buscava impedir qualquer tentativa de reação. Durante o dia, as bandeiras mudaram. Novos símbolos começaram a aparecer nos prédios. Escolas fecharam. Bancos suspenderam suas operações. Os correios pararam de funcionar. As rotinas desapareceram. Soldados se instalaram em qualquer lugar que encontrassem. Alguns ocuparam escolas vazias, outros permaneceram em postos. Nem todos foram acolhidos sem rejeição. Em várias cidades, grupos de moradores armados apareceram. Eles não eram do exército, apenas moradores tentando defender algo. Os confrontos foram pequenos naquele dia, mas a tensão era evidente. Ninguém sabia quanto tempo duraria. Alguns esperavam que os britânicos reagissem, outros achavam que era um plano premeditado e que partiriam em breve. A única verdade real era que o país já estava ocupado. Foi o que aconteceu naquele dia. Uma potência estrangeira tomou posição em cada ponto-chave, não com uma única ofensiva, mas com movimentos projetados para bloquear todas as saídas. Com neve no norte, vento no sul, e sem ter feito nada para provocá-los, a Noruega acordou sitiada sem ter tido a chance de se preparar. Narvik, as batalhas mais frias do Reich. À medida que os soldados avançavam para o sul, uma linha de contratorpedeiros alemães deslizava pela neve em direção a Narvik. Cada navio transportava tropas treinadas em montanha, mas nada os havia preparado para aquele clima. O vento congelava suas peles, as trilhas desapareciam sob o gelo e o horizonte era quase indistinguível. O desembarque foi rápido. Ninguém os esperava. Os navios noruegueses estavam parados, sem defesas ativas. Em poucos minutos, os alemães desceram e ocuparam a área central. O comandante Dietl estabeleceu sua base perto do trem. De lá, ele posicionou esquadrões por toda a área circundante. Narvik estava ligado às minas suecas. O mineral que abastecia a Alemanha vinha de lá. Perder aquele porto não era uma opção. Servia também como posto militar avançado no norte. Mas havia um problema. Eles não tinham saída. Dietl e seus homens ficaram presos entre montanhas e águas geladas. Poucas horas depois, uma força naval britânica entrou no fiord. Sob o comando de Warburton Lee, 5 contratorpedeiros inimigos abriram fogo. Tiros, torpedos, fumaça espessa. Em menos de 60 minutos, 5 navios alemães foram destruídos. Alguns explodiram, outros afundaram. Os poucos que restaram buscaram refúgio no gelo. O golpe foi direto. Dietl perdeu mais da metade do apoio naval sem chance de reação. Muitos soldados nem sequer desembarcaram a tempo. Alguns conseguiram nadar, cobertos de óleo. Outros desapareceram. Não havia mais balas nem veículos. Narvik permaneceu em poder dos alemães, mas em estado crítico. Os britânicos não permaneceram. Não trouxeram tropas para manter a posição. Danificaram o que puderam e partiram. O plano era enfraquecer a área. Dias depois, novos grupos aliados chegaram, desta vez com unidades polonesas e francesas. Queriam recapturar o porto a qualquer custo.
A ofensiva começou de diferentes pontos. Eles avançaram pela neve profunda, dispararam de brechas e desceram em costas sem visibilidade. O clima danificou seus rifles. Suas botas endureceram e seus movimentos ficaram lentos. Suas mochilas ficaram encharcadas e mais pesadas. Dietel não se moveu. Organizou tudo com o pouco que tinha. Colocou homens nos telhados, enterrou explosivos entre as rochas e posicionou atiradores onde pôde. Todas as entradas tinham cobertura. As ruas se tornaram funes. Os confrontos eram cara a cara. Às vezes, entre duas casas. Outras vezes, em esquinas cobertas de neve. Cada grupo se defendia sem saber o que acontecia além. Ordens eram gritadas entre as explosões. Balas ricocheteavam nas pedras molhadas. As encostas eram perigosas. As cavernas não ofereciam segurança. Os rios pareciam congelados, mas quebravam sob o peso. Alguns caíam na água e não retornavam. Outros ficavam presos entre galhos rígidos. A comida foi um problema desde o início. Os soldados de Dietel comiam o que restava. Latas velhas, pão amanhecido, água da neve. Acendiam fogueiras a cada poucos minutos, só para não congelar. Os suprimentos diminuíam a cada dia. Os aliados tinham mais recursos, mas o terreno os impedia de avançar. Os navios não conseguiam se aproximar. Aviões caíam fora de alcance. Alguns suprimentos acabaram no lado inimigo. Outros se perderam em florestas congeladas. Ninguém avançou. Dietel resistiu. Cada área perdida era recapturada em pequenos grupos. Desciam à noite, em silêncio. Usavam facas, granadas, zigue-zagueavam por entre rochas e atravessavam sob cobertores cobertos de galhos. As fileiras aliadas começaram a se dispersar. Os poloneses continuaram lutando, mas não conseguiam manter suas posições. O frio quebrava suas armas. Suas mãos sangravam. Suas botas se abriam. Muitos adoeciam. Os médicos não conseguiam cuidar de todos. Em meados de maio, os britânicos entraram em parte do porto. Avançaram para as docas. Mas Dietel ainda controlava a prefeitura, a ferrovia e vários depósitos. De lá lançaram ataques rápidos, bloquearam rotas com dinamite, posicionaram atiradores em torres altas. Ninguém estava a salvo. De repente, a atenção se voltou. A Alemanha atacava o oeste, Bélgica, Holanda, França. Londres ordenou o abandono da Noruega. A frente de batalha não importava mais. Os oficiais aliados começaram a recuar. Não havia tempo a perder. Durante a retirada, deixaram para trás o que haviam conquistado. Queimaram documentos, destruíram rádios e embarcaram em navios sem olhar para trás. Dietel, que pensava que tudo estava perdido, observou o inimigo recuar. O que parecia o fim tornou-se permanente. Narvik foi destruída. Casas foram rachadas, gelo por toda parte, telhados desabaram. Corpos congelados entre os restos de edifícios. Os rádios não funcionavam mais. Os porões estavam vazios. O porto ainda estava lá, mas imóvel. O grupo de Dietel sobreviveu ao cerco, ao clima extremo e a um ataque combinado. Fizeram isso sem assistência, com recursos limitados e usando apenas organização e resistência física. Não foi uma batalha enorme, mas foi uma das mais difíceis devido às condições. Aqueles que a viveram nunca esqueceram Narvik. Lá, lutar não era mais uma estratégia. Tratava-se de se manter com o que se tinha. Traição uniformizada. Quisling assume o comando. Enquanto soldados cruzavam fiordes e ocupavam cidades em Oslo, um político se movimentava por conta própria. Vidkun Quisling, sem qualquer apoio real, mudava de cargo, buscando tomar o poder sem ser solicitado. Ele vinha tentando se posicionar há algum tempo, fundara seu próprio partido, copiara símbolos estrangeiros e mantinha contatos com comandantes alemães. Seu nome aparecia com frequência em relatórios de inteligência. Era visto como ambicioso, pouco confiável, mas útil quando se precisava de um rosto norueguês. Quando as notícias dos desembarques começaram a chegar, muitos oficiais deixaram seus postos. O governo estava deixando a capital. O rei havia partido, as linhas estavam desligadas, o aparato estatal estava fora de controle. Este era o momento que Quisling esperava. Na manhã do dia 9, ele caminhou até os estúdios de rádio do estado. Não tinha escolta, estava desarmado. Entrou, falou com os técnicos e pediu para falar. Sabia que não havia comunicação oficial. O que quer que saísse naquele sinal seria considerado verdade. Do microfone, leu uma mensagem. Apresentou-se como chefe do novo governo.
Declarou que as tropas estrangeiras estavam agindo em conjunto. Ordenou que as forças cessassem qualquer resposta. Assegurou-lhes estabilidade. Não o consultou. Ninguém o elegeu. Ele apenas disse. Muitos não sabiam quem ele era. Outros pensavam que ele falava em nome do rei. Alguns comandantes confusos pararam. Em certas áreas, aquela voz era considerada uma ordem válida. O simples fato de usar uma rádio nacional levantava dúvidas. A reação variou dependendo da região. No sul, alguns suspenderam as operações. No norte, ignoraram-no completamente. As unidades ativas não sabiam se deveriam responder. A cadeia de comando estava fragmentada. Em Berlim, o anúncio foi uma surpresa. Ninguém lhe havia atribuído essa função, mas não intervieram. Se isso servisse para reduzir a reação, deixavam-no falar. Oficiais chegavam mais tarde para controlar a situação. Quisling instalou-se num edifício central. De lá, começou a assinar documentos, a nomear funcionários e a emitir decretos. Na realidade, ninguém o seguia. Ele tinha uma secretária e um rádio. Mas o que dizia podia ser ouvido em todo o lado. Enquanto isso, o país permanecia em estado de confusão. Alguns acreditavam que o gabinete havia sido substituído. Outros achavam que era uma armação. As ruas estavam vazias. O comércio estava fechado. Ninguém sabia ao certo quem estava no comando. O governo legítimo ainda estava em andamento. O rei e seus ministros rejeitaram tudo o que ele havia dito. Não reconheceram a nomeação. Mas não puderam responder. Não tinham acesso à mídia. As tropas alemãs não o nomearam oficialmente, nem o destituíram. Deixaram-no porque sua presença causava confusão. Enquanto ele falava, os soldados protegeram locais-chave sem resistência organizada. Pouco depois, enviados alemães chegaram. Encontraram-se com ele. Explicaram que ele teria apenas um papel decorativo. Ele poderia continuar fazendo comerciais, mas eles estariam no controle. Ele não discutiu. Concordou incondicionalmente. O que ele queria era continuar aparecendo. Os novos chefes reformularam seu ambiente, mudaram nomes, adicionaram regras, impuseram filtros. Dali em diante, Quisling estava sob controle. Ele não dizia mais o que queria. Apenas repetia o que estava autorizado a fazer. A população, que a princípio não entendia nada, logo o viu como uma figura ridícula. Ele não tinha autoridade. O que ele assinava não era obedecido. As igrejas o ignoravam. Nos mercados, não o cumprimentavam. Seu nome começou a ser usado para rotular traidores. Nos meses seguintes, sua imagem foi usada para simular ordem. Ele fez discursos, apareceu em fotografias, visitou lugares, mas não tinha poder real. Era exibido para dar uma aparência legal. Enquanto isso, decisões importantes eram tomadas em outros lugares. Os ministérios estavam cheios de funcionários alemães. Tudo passava por eles. Leis, economia, educação. A mídia era gerenciada de fora. As escolas mudavam seu conteúdo. Eventos públicos eram proibidos. Quisling nunca protestou. Adaptou-se ao novo ambiente. Preferiu permanecer visível, mesmo sem decidir nada. Vestiu ternos oficiais, assinou documentos, recebeu delegações. Enquanto isso, o país mudava internamente. Alguns grupos começavam a se organizar. Pequenas redes surgiram em diferentes cidades. Esconderam mensagens, distribuíram documentos, estocaram armas. Ainda não estavam agindo, mas se preparavam. A figura de Quisling também serviu para unir aqueles que se opunham a ele. Ninguém queria aparecer perto dele. Mesmo os mais passivos evitavam usar seu nome. Ex-funcionários, jovens, fazendeiros, todos o rejeitavam. Com o passar do tempo, a atmosfera ficou mais tensa. Os controles aumentaram. As prisões se multiplicaram. As buscas se tornaram frequentes. A desconfiança aumentou. Mas o desprezo por Quisling permaneceu inalterado. No papel, ele ainda era o chefe. Na prática, não comandava ninguém. Não podia nomear funcionários. Não tinha controle sobre sua própria segurança. Recebeu apenas mensagens para ler. No primeiro ano foi uma figura decorativa. Depois, quando as prisões em massa começaram, seu rosto ficou ligado ao que estava acontecendo. Mesmo que não assinasse todas as ordens, aparecia como apoio. O que começou como uma tentativa de tomar o poder tornou-se um símbolo de colaboração. Seu nome tornou-se um insulto. Em outras línguas, seu sobrenome era usado para apontar aqueles que o traíram. O que ele buscava como uma conquista pessoal terminou em desprezo coletivo.
Tudo começou com uma voz no rádio, uma bandeira mal colocada e uma ambição sem fundamento. O rei foge e os ingleses não chegam. Quando o tiroteio em Oslo começou, Håkon VII não estava mais no prédio oficial. Relatos esparsos chegaram até ele durante a noite. Falavam-lhe de soldados entrando pelo fiorde, do naufrágio de um navio inimigo e de um ataque mais amplo em andamento. Sem esperar por confirmação, ele entrou em um carro com seu filho e um pequeno grupo de companheiros. A capital ainda não havia sido ocupada. As ruas ainda estavam vazias. Muitos oficiais fugiam sem rumo. Não havia guias, proteção ou coordenação. Tudo o que restava era escapar para o interior, tomando rotas secundárias, evitando quaisquer passagens vigiadas. A ordem era fugir antes que fossem cercados. O comboio foi reunido rapidamente. Eles usaram carros particulares, levaram pouca bagagem, roupas, cobertores, algumas armas de fogo. Não carregavam emblemas ou trajes reais. Eram apenas homens mais velhos, vestidos como pessoas comuns, tentando avançar sem atrair atenção. A jornada não foi fácil. As rotas principais já estavam patrulhadas. Eles escolheram caminhos rurais, atravessaram pontes de madeira e desceram ladeiras escorregadias. O tempo mudava a cada hora, chuvisco, neblina, céu cinzento. Às vezes não conseguiam enxergar mais do que alguns metros à frente. Durante o primeiro trecho, ninguém os deteve. Em alguns lugares, pessoas espiavam de suas casas. Não sabiam quem estava nos veículos. Não perguntaram. Alguns ofereceram café, outros observavam em silêncio. O clima era mais tenso do que curioso. O objetivo era encontrar um local para se reorganizar. Procuraram estações telegráficas, mas estavam fechadas ou sem pessoal. Tentaram falar com grupos do exército. Os poucos que responderam não tinham instruções. Cada esquadrão agia por conta própria. Naquela noite, dormiram numa casa de fazenda. Usaram cobertores e dormiram no chão. Os proprietários dividiram pão, sopa e um pouco de lenha. Ninguém perguntou nomes. Todos sabiam que algo sério estava acontecendo. No dia seguinte, continuaram sua jornada. Na capital, os alemães entravam sem pressa. O naufrágio do Blücher havia retardado seu avanço. Não conseguiram chegar aos prédios principais a tempo. Quando entraram no centro, o local estava vazio. Berlim queria demonstrar uma tomada de poder ordenada, sem confronto. Capturar o rei fazia parte do plano. Assinar uma rendição tornaria tudo mais fácil, mas ele já havia partido. Não estavam tentando matá-lo, queriam que ele cedesse. Ofereceram dinheiro por informações. Perguntaram nas aldeias, mas ninguém respondeu. Protegeram-no sem falar. O grupo continuou se movendo. Trocaram de vagão várias vezes. Alguns quebraram, outros ficaram atolados na lama. Usaram trens por curtos trechos. Em cada estação, desembarcaram silenciosamente. Misturaram-se aos passageiros comuns. Várias vezes passaram perto de tropas inimigas sem serem notados. Não tinham guarda-costas visíveis. Apenas um sacerdote, 2 assistentes, o herdeiro e alguns outros. Ninguém demonstrava qualquer sinal de poder. Essa aparência os ajudava a prosseguir sem problemas. Em uma aldeia nas montanhas, eles conseguiram contatar uma unidade militar ainda ativa. O oficial ofereceu veículos, abrigo e homens para protegê-los. De lá, Håkon conseguiu enviar uma mensagem geral. Ele não usou termos de guerra, não mencionou inimigos. Disse apenas que continuaria a cumprir seu papel onde quer que fosse, que não aceitava estruturas impostas e que não reconhecia governos sem base legal. O comunicado foi breve. Naquele mesmo dia, emissários inimigos chegaram para negociações. Eles foram ignorados. Foi solicitada a comunicação direta ao comando alemão. Nenhum acordo que anulasse a Constituição foi aceito. A resposta foi firme, não deixou margem para interpretações. Enquanto isso, em Londres, discutiam-se como ajudar. Churchill pressionava por uma intervenção. Mas o que acontecia na França complicava tudo. Não havia recursos suficientes. O desembarque de tropas levava tempo e aviões eram designados para outras frentes. Assistência urgente foi prometida, mas os dias se passaram sem nenhum sinal concreto. Os poucos aliados na Noruega estavam longe da capital. Não tinham ligação direta com o rei ou com grupos locais. Ninguém sabia exatamente onde ele estava. Da Suécia, alguns jornalistas rastrearam o comboio, publicaram detalhes gerais. Isso pressionou os invasores, mas também alertou aqueles que queriam capturá-lo. O risco aumentou. Para evitar surpresas, eles se dividiram em 2. Seguiram rotas diferentes. Comunicavam-se por bilhetes escritos.
Permaneciam nas aldeias por um curto período. Trocavam de lugar todas as noites. Usavam rádios de curto alcance para compartilhar a localização. O clima continuava a ser um obstáculo. A comida era escassa. Dormiam onde podiam, em armazéns, escolas, paróquias. Revezavam-se para ficar acordados à noite. Ninguém acreditava que estavam seguros. Em alguns trechos usavam bicicletas. Em outros caminhavam por caminhos não sinalizados. O rei não aceitava privilégios. Caminhava no ritmo de todos. Usava um casaco pesado e carregava um caderno. As pessoas começavam a reconhecê-lo. Em algumas aldeias recebiam-no com respeito. Em outras penduravam faixas brancas em sinal de apoio. Não realizavam comícios. Queriam apenas vê-lo presente. Quando a Zona Norte ficou mais segura, organizaram uma estação permanente. Autoridades chegaram de diferentes regiões. As comunicações foram reativadas. Formou-se um pequeno núcleo político. Haakon continuou a se mover, mas não estava mais escapando. Ele estava começando a liderar. Eles liam relatórios, ele assinava documentos, comparecia a reuniões. Ele entendia que, enquanto permanecesse livre, o país resistiria. Em Oslo, os ocupantes fingiam normalidade. Eles içavam bandeiras, marchavam, liam declarações, mas não tinham o líder oficial. Sua ausência deixou tudo incompleto. Tentaram oferecer cargos a figuras conhecidas. Ninguém aceitou. Ninguém queria ser associado a eles. A rejeição foi forte. A partida do rei tornou-se um símbolo, não por heroísmo, mas por clareza. Ele não foi capturado, não cedeu, não desapareceu. Combate vertical, guerra nas montanhas. Enquanto os portos eram protegidos e as cidades caíam uma a uma, as montanhas do interior ofereciam um cenário diferente. Não havia avenidas, centros de poder, postos de controle. Apenas árvores densas, encostas geladas, passagens impossíveis, gelo por toda parte. Ali, a luta mudou de forma. Os aliados que desembarcaram no oeste foram enviados para o alto. O plano era bloquear o avanço por dentro. Eles queriam recapturar trechos da ferrovia e proteger áreas distantes da costa. Mas para isso precisavam escalar colinas, atravessar ravinas e resistir em meio ao gelo. Os soldados noruegueses conheciam essas estradas. Sabiam onde atravessar sem serem vistos, quais passagens estavam bloqueadas pela neve, onde o gelo se rompia. Os franceses e os britânicos não sabiam de nada. Moviam-se lentamente. Precisavam de ajuda. Muitas vezes ficavam desorientados. Os alemães também não tiveram vida fácil. Seus veículos não se moviam em solo macio. As mulas que usavam para transportar munição derraparam. Algumas caíram no vazio. As barracas não resistiram ao clima. Seus sapatos se desfizeram. O ar estava tão seco que seus narizes sangravam. Cada confronto nessas áreas tinha regras diferentes. Não havia frentes claras. Eles lutavam por colinas, por cabanas, por cruzamentos esquecidos. Nada permanecia. As posições mudavam constantemente. Grupos eram separados acidentalmente. Alguns eram deixados sozinhos por dias. Os tiros eram esporádicos. Não era um ataque em massa. Havia rajadas curtas, emboscadas, granadas lançadas de pedras. Muitas vezes o outro lado nem podia ser visto. Tudo o que se ouvia eram passos na neve, ecos e tiros soltos. Os atiradores tinham vantagem. Escondiam-se em locais altos, cobertos por galhos. Não se mexiam por horas. Esperavam para ver um capacete. Atiravam uma vez. Depois, seguiam por rotas secundárias, usando esquis ou cordas. Com o cair da noite, tudo se complicou. A neblina se dissipou. Os sons se misturaram. Os tiros se aproximaram. As ordens foram gritadas sem rumo. Alguns atiraram sem olhar. Outros correram na direção oposta. Não havia comida suficiente. Os carregamentos chegavam atrasados ou nem chegavam. Muitos pacotes acabavam onde não deveriam. Alguns caíam em território inimigo. As rações eram reduzidas ao mínimo. Alguns ferviam cascas de árvore com neve derretida. A fome fez com que muitos começassem a enxergar coisas. Alguns desmaiavam antes de chegar à frente de batalha. Suas roupas eram inúteis. Suas luvas rasgaram. Seus casacos ficaram encharcados. Suas armas não responderam. Suas miras embaçaram. Seus carregadores não travaram corretamente. Muitos atiraram sem ver. Às vezes, uma baioneta era mais útil do que um rifle. Os ferimentos não eram de combate. Eram de congelamento, golpes, quedas, exaustão. Alguns não podiam continuar. Eles foram deixados em casas vazias, com um cobertor, uma lanterna e um pedaço de pão. Voltar para buscá-los era impossível.
Os rádios não funcionavam bem, eles desligaram, as ordens não chegaram. Os mensageiros levaram horas para ir e voltar. Às vezes eles atiraram em seus próprios homens por engano. Mesmo assim, os noruegueses continuaram. Eles deslizaram pelos vales em esquis. Eles deixaram explosivos sob os galhos. Eles atacaram rapidamente e partiram. À noite, eles comeram com os camponeses, consertaram suas armas e retornaram às montanhas. Os britânicos tentaram copiar isso, mas falharam. Não sabiam interpretar o terreno. O frio os tornava mais lentos. Eles se moviam lentamente. Precisavam de mapas, mas não havia nenhum. Confiavam na população local, que também se perdia. Os alemães dividiram suas patrulhas. Avançaram em pequenos grupos, usaram lanternas, evitaram áreas abertas, dormiram em cavernas, enviaram observadores com binóculos, tiraram fotos do alto, emitiram relatórios. Cada passo foi verificado várias vezes. Gudbrandsdal foi um dos pontos mais tensos. Eles lutaram por dias. Houve tiroteio entre árvores, sobre pontes de pedra, em casas vazias. As baixas eram constantes. Ninguém levava vantagem. Cada passo custava caro. Em Holmesdal, os aliados conseguiram avançar por alguns dias. Subiram, tomaram uma colina, cortaram uma travessia. Mas não conseguiram resistir. O inimigo bloqueou a rota. Deixaram-nos sem recursos. Tiveram de abandonar. Deixaram tudo e desceram a pé. As noites eram eternas, o silêncio era perceptível, só se ouvia o gelo sob os pés. Ninguém acendeu uma fogueira, a fumaça era visível. Dormiam em turnos, entre galhos, o chão era de pedra, usavam as mochilas como travesseiros. Alguns começaram a escrever em cadernos, registraram passos, tiros, o tempo. Outros desenharam apenas linhas, perderam a noção do tempo. Alguns rasgaram as suas notas antes de se renderem. Quando o alto comando decidiu deixar o norte, essas unidades ainda lutavam. Ninguém os avisou, lutavam por lugares que já não importavam. Nenhuma notícia. Dias depois, receberam a ordem de reagrupamento. Muitos não responderam. Os que desceram vinham com os pés partidos, a visão débil, as espingardas penduradas. Alguns não sabiam que dia era. Outros não falaram. Só queriam água quente e um lugar seco para esperar. As montanhas não estavam mais sob controle. Tornaram-se zonas de travessia. Ninguém as controlava. Patrulhas iam e vinham. O tempo não melhorou. Mas não houve mais grandes confrontos. Apenas movimentação. O que aconteceu lá em cima não foi registrado em livros. Não havia fotos ou discursos. Apenas homens caminhando sobre o gelo, carregando armas quebradas, tentando retornar. Noruega ocupada, mas nunca subjugada. Uma vez controlados os principais portos com o rei fora de alcance e Oslo sob presença militar, os alemães começaram a estabelecer sua estrutura de ocupação. Eles não buscavam mais avançar, mas sim manter o que tinham. A fase de combate deu lugar à vigilância. Unidades foram posicionadas em repartições públicas. Estações ferroviárias tornaram-se postos de controle. Pontes foram reforçadas. Correios foram apreendidos. Rádios de curto alcance foram instalados nas cidades. As rotas eram patrulhadas em um horário fixo, sempre o mesmo. Cada grupo tinha sua área designada. No sul, eles protegiam as linhas principais. No centro, eles guardavam as instalações elétricas. No norte, eles mantinham túneis e depósitos. Cada patrulha seguia uma rota marcada. A ideia era clara: demonstrar controle total. A reação local foi silenciosa. Não houve gestos ou demonstrações de apoio. Ninguém saudou os soldados. As lojas ficaram abertas por apenas algumas horas. Os mercados fervilhavam em silêncio. Nos cafés, o único som era o bater de pratos. As vozes sumiram. Do exílio, o governo legítimo enviava mensagens. Usava estações de rádio em outros países. Anunciava decisões, apelava à calma. Dentro do país, essas notas viajavam em folhas de papel escondidas. Eram costuradas em roupas, entre páginas de livros, dentro de pacotes. A economia foi modificada, cotas foram estabelecidas, o transporte foi designado para uso militar, a gasolina foi reservada, o carvão foi distribuído com os cupons. As padarias produziram menos. Os açougues alteravam os preços com frequência. A moeda permaneceu em circulação, mas estava sujeita à intervenção. As aulas continuaram, mas sob um olhar estrangeiro. Livros didáticos foram modificados. Mapas, fotos e tópicos foram removidos. Retratos do novo administrador foram afixados. Alguns professores saíram.
Outros permaneceram em silêncio. Ninguém se destacou. A imprensa operava através de um filtro. Instruções eram dadas todas as manhãs. Qualquer coisa que expressasse opiniões foi eliminada. Apenas fatos neutros eram permitidos. Cartas ao editor foram eliminadas. Anúncios oficiais ocupavam meia página. Rádios foram revistados. Cada aparelho tinha que constar em uma lista. Ouvir sinais externos era proibido. Aqueles que o faziam eram presos. Prêmios eram oferecidos por denúncias. Apesar disso, muitas famílias continuaram a ouvir. Elas diminuíam o volume. Pressionavam os ouvidos no alto-falante. As prisões não foram em massa, mas foram pontuais. Aqueles que distribuíam bilhetes, guardavam armas ou participavam de reuniões secretas eram detidos. Os interrogatórios aconteciam em porões. As sentenças não eram anunciadas. Alguns nomes desapareciam sem explicação. Em meio a isso, pequenas redes começaram a surgir. Grupos que não usavam nomes, não tinham uniformes, apenas compartilhavam comida, informações, rotas, códigos. Às vezes, um olhar bastava. Quem liderava o caminho eram trabalhadores, estudantes, agricultores, professores. Vestiam-se como todos os outros. Não chamavam atenção. Todos faziam alguma coisa. Avisavam, escondiam, escoltavam, passavam objetos. Tudo em silêncio. Nada era registrado. Nas áreas florestais, mensagens eram enviadas em garrafas entre as árvores. Nas tendas, usavam-se quadros negros codificados. Nas cidades, a luz de uma janela servia de aviso. Ninguém conhecia todo mundo. Era assim que evitavam quedas. Os soldados sabiam que havia movimento, mas não conseguiam rastreá-lo. Faziam buscas aleatórias, verificavam casas, livros, gavetas, sapatos. Qualquer gesto levantava suspeitas, mas ninguém falava. Durante os interrogatórios, todos repetiam a mesma coisa. Eu não sei de nada. A igreja não fechou. Os pastores escolheram suas palavras cuidadosamente. Não usaram nomes, mas cada sermão incluía sinais. Falavam de resistência, coragem, dignidade. Os ouvintes entenderam. Nos hospitais, feridos da resistência foram escondidos com informações falsas. Datas, diagnósticos e nomes foram alterados. As bandagens tinham marcas ocultas. Os funcionários sabiam quem deveria permanecer em silêncio. Os trens continuaram a circular, mas sob vigilância. Alguns maquinistas atrasaram as partidas para que alguém pudesse embarcar ou desembarcar. Outros aceleraram para evitar os postos de controle. Ninguém pediu. Fizeram isso só porque sim. Nas fábricas, o ritmo diminuiu. Peças foram danificadas. Ferramentas foram perdidas. Nada foi explicado. Tudo aconteceu. Havia também aqueles que colaboravam. Buscavam segurança, rações e cargos, aceitavam empregos, davam nomes e mantinham listas. Todos sabiam quem eram. Ninguém os confrontava, mas eram mantidos à parte. Apesar de tudo, a rotina continuava. A cozinha era feita em grupo, embora com menos pessoas. Nascimentos eram celebrados sem festa. Casamentos eram privados, com 2 testemunhas. Cantavam-se canções sem instrumentos. Dançavam-se sem música. O clima era hostil. Os invernos eram rigorosos. Os fogões mal funcionavam. As janelas eram cobertas com papelão. As aulas eram canceladas por falta de aquecimento. Mas a vida continuava. A pesca continuou. Os barcos partiram sem bandeiras, retornaram com o que encontraram. Os mercados mudaram de lugar, mudaram de local para evitar o controle. Os agricultores armazenaram parte de suas colheitas. Os lenhadores esconderam suprimentos. Havia pouco contato com o mundo exterior. Algumas mensagens eram enviadas por navio para a Suécia. Outras eram enviadas por rádio secreto. Preparar uma mensagem podia levar dias. Nada era certo. Notícias de outros países chegavam tarde, mas chegavam. Era o suficiente para continuar. Cada avanço dos aliados era comemorado com uma vela acesa na cozinha. Oficialmente, a Noruega estava sob controle. Havia bandeiras estrangeiras, escritórios vigiados, documentos assinados. Mas, na prática, o cumprimento era superficial. Cada gesto demonstrava distanciamento. Cada rua exalava tensão. Nunca conseguiram mudar esse sentimento subjacente. Nenhum desfile conseguiu mascará-lo. Nenhum anúncio conseguiu corrigi-lo. O país permaneceu o mesmo coberto de uniformes. A invasão da Noruega foi rápida, surpreendente e meticulosamente calculada, mas mesmo com toda aquela maquinaria em movimento, nunca foi um triunfo completo. A Alemanha conseguiu ocupar o território,
controlar portos e movimentar tropas sem resistência organizada a princípio. Mas o que parecia um passeio no parque terminou em uma ocupação difícil, com erros táticos, condições climáticas extremas e uma população que, embora incapaz de impedir sua entrada, também não se rendeu completamente. O país permaneceu sob controle estrangeiro, sim, mas nem o rei, nem o povo, nem o terreno facilitaram a tarefa. E o que começou como um raio, terminou como uma presença desconfortável, sustentada mais pela força do que pela aceitação.